Olá pessoal, como eu prometi aqui no... Fiz a transmissão ao vivo hoje, prometi falar um pouco sobre o relatório de performance, né? Essas ferramentas fazem parte de um trade system e eu venho usando duas contas de teste de mesa da Apex para demonstrar pedagogicamente o trade system e a métrica dele, né, de performance. Então, eu desenvolvi um sistema onde você precisa extrair do NinjaTrade os 5 relatórios dele para poder mostrar alguns gráficos e alguns números que podem te surpreender. Eu vou, em primeiro lugar, como é que você faz para gerar, né? Você vem aqui, ó, em relatório de performance, ó, o meu abri aqui na outra tela. E aí você vai fazer o que? Você vai extrair exportar todo o relatório. Tem ó, resumo, análise, execução. Então você clica em resumo, exportar. Clica em análise, exportar. Clica em execuções, exportar. E aí vai salvando como arquivo 1, 2, 3, 4, 5. São 5 arquivos. Ó. Resumo, análise, execuções, negócios, ordens, certo? Precisa todos? Não, mas eu coloquei todos para ficar bem completo, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Com isso, quem tem acesso às ferramentas, eu vou passar o link que tem digamos assim, o programa onde você faz o upload desses relatórios e ele vai gerar os gráficos para você ver como é que está a sua performance. O que eu vou falar em termos de performance aqui? Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui da tela, esse relatório. Ok, tirei aqui da tela, só para a gente continuar aqui. Como eu já falei, esse Trade System, ele tem uma média, né, de acerto, ele tem uma taxa de acerto, ele é validado com mais de 150, 200 operações, que é pouco, mas já dá para ter uma ideia, mas oficiais, né? Existem várias contas que eu venho operando e vai demonstrando a mesma performance. E nessas duas contas que eu estou usando desde o dia 2, deixa eu colocar aqui, ó, desde o dia 2, então eu peguei os 5 relatórios lá, joguei na ferramentazinha que eu criei e ela vai exibir vários dados. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, na tela. Espero que todos estejam enxergando. Pessoal, só interromper aqui, porque algumas pessoas com certeza vão ficar com dúvida. O que é isso aqui, ó? Com preço médio. Isso não é preço médio. A operação voltou, abriu um preço médio. A operação foi para frente, abriu um preço médio. Não. Na verdade é para frente, não é para trás. Às vezes eu estou numa operação, ela está indo a favor, eu abro mais um contrato. O NinjaTrade computa isso como um preço médio, tá? Então, da mesma forma que ele não computa uma operação, você abre 2 contratos, são 2 operações, tá? Não é uma, mesmo que tenha aberto o mesmo ponto, mesmo stop, mesmo take. Então, só essa explicação, porque eu também gero o relatório sem essas gestões que a gente faz no meio do caminho, abrindo mais contrato para frente, fechando parcial, entendeu? Então fechar parcial ele também computa, pode se encaixar aí como um preço médio. Então é isso, não confunda, não faça preço médio, pelo amor de Deus, nesse trade system, não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, ok? Só essa observação. Continuando. Tá, como é que está sendo essa minha operação? Será que está legal? Será que eu estou dentro da média do Trade System? Porque eu falo, se você operar desleixadamente, você vai ter uma taxa de acerto entre 40% e 45%, mas isso pode variar até 60%, 70% de acerto com esse Trade System. Então ele vai lhe dar uma média ali de 50%, 55% de acerto, já validado. Um risco retorno de 2 de retorno,
um de risco. Vamos analisar. Desde o dia 2, então, eu venho operando. Confesso que eu não venho em hype de performance. Muitas vezes, gravando tela, falando pedagogicamente, a gente não consegue operar da melhor forma. Pelo menos eu não consigo. Então, eu posso dizer para vocês que eu estou operando na média, eu estou operando desleixadamente, tá bom? Isso aqui não é a minha melhor performance. Mas só para demonstrar que mesmo não sendo a minha melhor performance, eu estou de acordo com a performance do Trade System, estou alinhado. Por que eu estou gravando hoje? Porque desde o dia 2, então já tem mais de 15 dias, para demonstrar que day trade é a longo prazo e que você precisa se analisar, você precisa saber a métrica da coisa para você ver o caminho que você está trilhando e quando você vai atingir seus objetivos. Então, para uma conta de uma conta de 50k que eu tenho, então para uma conta de 50k que eu tenho, essas duas aí, estou fazendo esse teste, não existem certos riscos, né? Operar com 1 MNQ, 2 MNQ já começa a ser arriscado, 3 MNQ é um risco muito alto. Ou seja, o que eu quero dizer? São contas, o NinjaTrade ele já te disponibiliza contas altamente alavancadas, em que você, por exemplo, não pode fazer algumas estratégias de gerenciamento de capital para não involuir, para sempre evoluir devagar e depois isso ir ficando mais forte. Mas ok, meu objetivo com esse vídeo é falar sobre estou dentro da performance ou não. Olha só, fiz 57 operações. O NinjaTrade conta do dia 2 até o dia 18, 57 operações, porque às vezes eu posso ter entrado com 2 contratos MNQ nessa operação desse dia aqui, mas aqui na metade eu adicionei mais um. Então ele conta 3. E quando eu fecho, ele conta 6. Então, enfim, ele tem uma contagem que não é bem quantidade de operações. Mas, o que importa pra gente? Qual está sendo a minha taxa de acerto? 42%. Eu estou com 42%. Eu estou em baixa performance do Trade System. E o meu lucro está sendo de $1.676. Detalhe, isso aqui eu estou fazendo com 2 MNQ. Tem dia que eu operei com 3, um dia eu operei com 4, que foi o dia desse stop aqui, ó. Tá bom? Que a gente foi até bom pedagogicamente, porque a gente pode colocar como um mini dia de fúria, um dia que você ultrapassou, que não deveria ter feito uma operação a mais, então eu posso computar pedagogicamente como isso. Mas então o que eu quero dizer é, eu tenho respeitado a quantidade de contratos, eu não estou operando para fazer esse capital aqui de $1.600, eu não estou operando com 5 MNQs, eu não estou operando com 10 MNQs não, tá? É uma média de 2 MNQ, fechou? Ok. Aí, com essa taxa de acerto, né? Agora, olha só um detalhe, tá, gente? 42% de acerto. Só que contando dia após dia, eu tenho 69% de acerto. Ou seja, em todos os dias aqui, eu tenho quase 70% de acerto entre dia positivo e dia negativo. Por quê? Eu tive 4 dias negativos. E eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 13 dias operados, 9 dias foram positivos. Então, tá computado aqui, ó. Eu tô com 70% de assertividade, contando dias, se o dia é positivo ou o dia é negativo. Isso é muito bom, é um parâmetro para poder ver em relação que a minha taxa de acerto está baixa. Mas eu estou no limite do que o Trade System oferece. Esse Trade System não é um Trade System para você se manter com 40% de assertividade. É uma média de 50%, então eu estou abaixo. Então, mesmo o operador, ele vai ter momentos que ele vai passar hype da performance e vai ter momento que é vale, meu amigo. Vai ter momento que e são muitos momentos que você vai ficar com a performance baixa. E é só continuar.
Só continuar amanhã, que daqui a pouco você volta para a média. E eu vou demonstrar isso com outro gráfico. E aí, qual que está sendo meu risco-retorno? O meu risco-retorno real está sendo de 1,7. Então veja, eu não gosto desse tipo de operacional de trade system, mas eu fiz ele pedagogicamente. Mas mesmo assim eu estou demonstrando que, mesmo eu não gostando só de 1,7 de retorno, 2 de retorno, eu gosto de 3, eu gosto de 4, eu gosto de operacional assim. Mas ele tá, só com isso, ele já tá me colocando no positivo, cara. Em 13 dias operados, $1.600, certo? Nessa outra conta aqui, $1.300, certo? Então assim, se eu continuar operando com 2 MNQ a longo prazo, isso está demonstrando para mim que eu sou capaz de fazer $1.000 por dia. Isso é um absurdo de alto, porque a gente está falando de 50% no mês, e é claro que eu não vou me manter nessa performance por muito tempo. Por isso eu tenho que usar outras estratégias para que eu possa defender o capital e fazer os saques de mesa. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, beleza? Continuando aqui, o que eu posso extrair aqui? Tem vários pontos interessantes, né? Como por exemplo, cadê? Onde é que tá aqui? Ó, drawdown $759. Então aqui, ó, eu cheguei a um drawdown de $759. Provavelmente está computando daqui de cima para baixo, né? Vamos lá. Sequência de loss, cara, eu tive 7 loss seguidos, que foi daqui desse topo para cá, muito provavelmente. Então, isso aqui ele computa não só quantidade de operações, né, mas como eu expliquei, também quantidade de contrato. Mas é algo para a gente ficar de olho de que, cara, eu tenho que ter um fôlego de pelo menos 7 operações. Vamos botar aí como ele computa contratos de uma forma diferente, eu tenho que ter um fôlego de 5 operações. Então se eu colocar, manejar meu capital para esse trade system, colocando 15 operações, 20 operações de fôlego, que não vai quebrar minha conta, não vai chegar perto do meu drawdown, tá bem tranquilo, certo? Então são vários gráficos e análises que a gente tem que tá de olho. Agora, olha só, vamos fazer um batimento aqui. Aqui eu estava em hype de performance, conta positiva, lucro lá em cima, né? E foi esse momento aqui. E aí veio baixa performance, onde errei vários dias e depois continuei operando, continuei dentro dos limites, tudo certinho. Vocês podem ver, eu tenho tudo gravado, né? Quem está na comunidade testando as ferramentas, tenho colocado vários dias as operações, então eu só estou continuando operando da mesma forma no dia seguinte. Se quebrar, quebrou, porque o Ninja ele é alavancado, mas eu tenho tentado nos momentos de risco travar mais o risco para poder continuar, né? Esse é o objetivo aqui. Eu infelizmente vou ter que arriscar um pouco mais nessa conta, porque o Ninja só permite um mês de teste. Então eu vou ter que... Tive que pausar aqui, me perdi completamente no raciocínio que eu estava falando. Mas eu tive que segurar um pouco, então, as operações, quando ficou um pouco mais arriscado, e voltar normal no outro dia, fazendo as mesmas entradas. O Trade System apontava, eu entrava e foi. Aí tivemos uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias positivos. Tivemos uma boa sequência, recuperamos digamos assim, o topo e ultrapassamos. Então, isso aqui é legal para fazer um outro batimento. Na verdade, cara, esse meu drawdown aqui, que fala aqui que eu tive drawdown de $700, não é real, não tive esse drawdown de $700. Eu defendi muito bem essa conta, ó. Aqui ele fala que eu tive um menos $759. Não, eu não tive. Sabe por que eu não tive? Porque o drawdown
do teste da mesa, não é o drawdown do capital. Se essa fosse uma conta real, o meu drawdown foi colado no zero, ó, porque eu já estava com lucro. Então, eu sei muito bem o que é que eu fiz aqui. Quando eu comecei essa sequência negativa aqui, ó, essa primeira sequência negativa, tá vendo que aqui, ó, foi maiorzão a perda, que é essa daqui. Tá vendo como passa os detalhes, né, os gráficos? Esse aqui foi um aumento de mão, de posição, para uma recuperação mais rápida. Eu arrisquei controladamente. Eu não posso fazer isso numa conta de 50k, numa conta de 50 mil dólares. Eu não posso fazer isso direto com 4 MNQ, porque vai quebrar nesse trade system aqui. E quem acompanha já sabe o porquê, né? Já sabe o motivo. Então, o que eu posso começar a analisar e concluir até agora? Que, cara, eu tive se eu pudesse separar daqui para frente, eu tive um excelente momento de performance, mas daqui até aqui para trás eu tive um momento ruim. E juntando os dois na média, eu estou numa média ainda de baixa performance, mas dentro do que o Trade System oferece, não estou fora do que ele oferece. Que é, quando a gente está em baixa performance, ter ali uns 40% de assertividade. Beleza? Agora, deixa eu passar um outro gráfico aqui, que esse gráfico quase ninguém usa, quase ninguém sabe. Por isso que a galera não consegue gerenciar bem, se descontrola. O que as pessoas querem fazer, né, no NinjaTrade? Querem passar rápido. Eu concordo, quando você já tem experiência, não fazer como eu estou fazendo aqui, um teste onde eu estou demonstrando pedagogicamente, onde dia após dia eu estou operando como se fosse uma conta PA, como se fosse uma conta real, certo? Ou seja, eu não estou arriscando passar rápido. Eu vou ter que fazer isso porque o prazo dessa conta vai começar a esgotar. E eu não quero pagar outra, né? E eu quero aproveitar essas duas contas para passar, para eles transformarem ela em PA. Então eu vou ter que arriscar. Mas isso é para quando você já opera há muito tempo, quando você já sabe, já lucra na conta real. Aí beleza, não tem nada não, você dá uma acelerada nos testes. Mas como eu estou fazendo aqui como se eu fosse um iniciante e eu não eu quero fazer igual a PA, o que eu quero demonstrar agora que poucos sabem, que poucos enxergam isso? Essa ânsia e esse desejo de se precipitar e passar rápido e até em conta real, revanche, quando você toma um loss, aí você faz mais operações, aí você aumenta a posição, aumenta a quantidade de contratos, aumenta a mão, quebra a conta, porque você não está olhando a longo prazo, você não tem controles ainda, você não passou pelas fases necessárias que você precisa passar no processo para conseguir fazer day trade. E você não está de olho nisso aqui, ó. Isso aqui é o meu dia azul no meu dia. Operações positivas, operações negativas, operações positivas, negativas, positivas, negativas, positivas, beleza? Essa linha tracejada aqui é a média histórica do que? Do Trade System. E essa média, como é um Trade System vitorioso, é um Trade System validado, ela fica acima do zero. E para você ser lucrativo em qualquer operacional, e aqui um detalhe, pessoal, eu criei um Trade System, ele está aqui as ferramentas, solicite acesso, qualquer um pode acessar, mas é para que isso aqui? É primeiro passo para você validar, para você fazer esse trabalho aqui, você operar e você ver se isso é de verdade, se é real, certo? Ele não pode te entregar, se você fizer tudo certinho, ele não pode te entregar menos do que isso aqui, menos do que algo positivo, certo? Então, primeiro, valide, peça acesso, valide e depois passe a entender a parte de gestão e execução. O objetivo desse canal, desse Trade System, é encurtar as fases de trade.
pelo menos o trade conseguir pular 3 fases, porque eu fiquei 2 anos em uma fase, porque eu não tinha uma experiência de uma coisinha que ninguém nunca me explicou e eu tive que aprender depois de 2 anos, depois de muita porrada. Então, não olha mais para a parte operacional, valida, confia que vai te entregar porque ele é validado e começa, depois que você validou, depois que você testou, a olhar para a parte gerencial e a parte de execução. Então eu bato muito nessa tecla aqui, né, com todo mundo e com quem está dentro da comunidade. E aí o que eu quero dizer? Vale a pena? Eu quero ganhar muito. Eu perdi muito hoje, eu vou operar com quantidade maior de contratos. Revanche trade. Vale a pena esse tipo de descontrole, sendo que você sempre volta para a média. Olha essa linha laranja, cara. É menos de 5%, tá, pessoal? Os traders observam isso. Isso aqui que eu estou passando, porque tem evoluído muito o day trade no Brasil, apesar de tudo. Apesar dos charlatões, né? Tem evoluído muito, porque hoje as pessoas já conseguem passar pelas fases mais rapidamente. Devido a, por exemplo, esse tipo de observação aqui. Cara, começa a olhar a longo prazo, começa a olhar 3 meses de operação, 4 meses de operação, 5 meses de operação. Se eu estiver operando com um MNQ numa conta de 50k, tá ótimo. Tá ótimo, cara. Meu resultado no lugar de $1.600 teria sido 600, 700 dólares. Isso é alavancadíssimo. Não existe isso para disponibilizar $2.500 para você fazer esse resultado no mês. Isso é muito alavancado. Então, o trabalho que a gente faz força demais da gente, né? A gente tem que evoluir, se adequar a essas mesas. Por isso que eu não opero no Ninja. É por isso que eu não opero em mesa do Ninja. Eu opero contras livres, que eu possa gerenciar, que eu possa ir devagar, suave. É só ter mais capital e ir mais devagar. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. E aí, voltando para fechar, para concluir esse vídeo, cara, você, ganhei pra caramba aqui nesse dia. Será que ganhou mesmo? Tô no hype mesmo? Não, tá só um pouco acima da média. Perdi pra caramba. Não foi uma perda tão grande, ó. Sua média tá um pouco mais acima. Pra voltar pra média é rápido. E você sempre vai voltar pra média. Eu tô no momento de geral de baixa performance, mas nos últimos dias de alta performance, certo? Se mantendo acima da média, se mantendo acima da linha tracejada, que é a média. Então a linha laranja está acima da média, mas ele vai voltar para a média. O que eu quero dizer é, eu vou tomar um stop mais cedo ou mais tarde e vai cair e eu vou voltar para a média. Então, claro, se eu observar, existem mecanismos que eu posso fazer para passar por esse momento que vai vir de baixa performance novamente, de uma forma mais suave. Mas se eu observar, continuar fazendo tudo do mesmo jeito que estou fazendo aí, sem mudar nada, 2 MNQ, 3 MNQ, e continuar operando, se eu observar um mês para frente, 2 meses para frente, cara, essa conta aqui vai chegar a 3, 4, 5 mil dólares tranquilamente, certo? Para concluir, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, se observar, analisar esses relatórios é de extrema importância, né? Saber ser mestre nessas cara, porque vou te falar um negócio, depois que você vira profissional, você pouco importa como foi o dia. E eu recebo demais mensagens. Pô, hoje o dia foi ruim, né? Pô, o mercado tá ruim, né? Cara, eu nem sei. Eu mal olho pro mercado. Eu olho para métrica, eu olho para performance. Então o processo de ser um trader, ele passa por várias etapas. E, cara, inevitavelmente você vai ter que chegar nessa etapa. Senão você não tá avançando, certo? Então, como eu já falei, quem quiser testar o Trade System, ele tá aí, tá aberto, só pedir acesso. Tem um e-mail aí para você solicitar. Eu tô indo bem nessa conta? Não, eu tô indo... Tá ruim minha performance? Tá baixa, não significa que tá ruim. Daqui a pouco pode... mais um gainzinho aí, ó.
Hoje, quem quiser assistir o ao vivo, eu tava buscando $400. Infelizmente chegou a 330, mas fechei na faixa de 200. Um dia a mais que eu fizer $400, isso aí vai bater $2.000. Minha performance vai voltar para 50%. Então é muito relativo. Estou em baixa performance, não significa que eu estou ruim. Só não pode deixar cair tanto de onde está. Mas eu ainda tenho gordura para cair. Porque essa conta não está em drawdown. O meu drawdown aí deve estar $200 do pico que eu já atingi no máximo. Certo? Então eu espero que essas explicações que eu estou abrindo aqui, isso é assunto de mentoria, isso é assunto... Você pode continuar nessa fase operacional, ficar de olho no operacional, o operacional. Concordo que ele tem um peso importante, um bom operacional, mas a ideia aqui é você sair desse olhar de operacional e começar a olhar para outra visão, né? Um olhar de gerencial, um olhar de execução. Só para concluir, então, o que eu demonstrei aqui? Eu demonstrei, primeiro, o operacional, né? Eu estou falando para vocês da performance do operacional, do que ele entrega. Não é só do operacional, né? Do Trade System. O que ele entrega. E mostrei como é importante se analisar e ver, tô dentro do Trade System, tô dentro do que a métrica que o Trade System entrega, eu tô dentro. Apesar de estar passando por um momento geral de baixa performance, tô com saldo positivo, bacana, e nos últimos dias em alta performance, né? Então, cada um de vocês precisa estar fazendo essa autoanálise. Por isso que eu falo, opera esse Trade System numa conta separada. Não vai misturar, cara, não vai vir com outras operações dentro da mesma conta, não. Senão você não vai conseguir visualizar. A não ser que seja alguma coisa que você faça muito boa, que realmente tem uma alta assertividade e vai ajudar muito aqui. Mas, a princípio, pedagogicamente, sejamos responsáveis, né? Se você vai operar com esse Trade System, você vai ter que só operar ele. Se eu botar outra coisa aqui, as métricas vão alterar. Então é isso, é muito importante. Primeiro, valida, testa ele, aprende onde são as entradas, depois começa a computar isso, vê que você está fazendo certo, vê que você está dentro da métrica, aí vai para um teste de mesa, vai para uma conta real, vai operar, vai ganhar dinheiro. E faz esse trabalho, tempos em tempos, gera métrica, analisa a métrica, vira um gestor, vira um operador onde você gerencia, não fica muito preocupado com o dia se está bom ou se está ruim em operar. Beleza? Então, solicito acesso, se não tem. Vai ter essa ferramenta onde você pode extrair esse relatório. Também estou fazendo agora para o MetaTrader. Você puxa o relatório do MetaTrader, coloca na ferramenta também, e aí você se analisa e vamos evoluindo junto. Eu acho que por esse vídeo é só. Eu não sei se eu esqueci mais algum detalhe, mas qualquer dúvida, entra lá no grupo do WhatsApp e a gente pode ir se falando. Um abraço e por hoje é só, pessoal.